Cipionato e enantato para reposição, eles são extremamente parecidos. Né? Então, assim, não, é equivalente tu usar um ou outro. Vamos aproveitar esse gancho e responder essa pergunta. Muitos falam, o que é melhor? Propionato de testosterona, enantato de testosterona, cipionato, decanoato, sei lá, existem o quê? 6? Um decilato, né? Que é o nebido, que é o éster mais longo. Nossa, o nebido. Existe o nebido, mas é caro pra caramba. Caro. Né? Caro. A proposta do nebido é justamente reposição trimestral, né? Olha. Pelo tempo de meia-vida longo. Então, mano, é tão longo assim? Eu não acredito. 8 a 12 semanas. Mano, não é possível, velho. O tempo de meia-vida é, em tese, 10 semanas, né? E aí a dose do nebido é 1.000 miligramas, então se dividir 1.000 miligramas por 10 semanas, 100 miligramas por semana. Mas é uma aplicação só. Como é que isso fica no corpo, doutor? Pelo tamanho do éster que está ligado à testosterona. Né? Caraca, velho. O éster vai ser uma cadeia de carbonos ligada à molécula de testosterona para ela ser absorvida mais lentamente. Tá. Né? Então, quanto maior é essa cadeia carbônica, mais lento é porque o corpo tem que ir quebrando aquilo ali para ir absorvendo. Que louco. Entre as diferentes testosteronas que tu citou, testosterona sempre vai ser testosterona. O que vai variar é o quanto de dosagem eu consigo empilhar, né? Porque, por exemplo, um propionato vai ter 2 dias de meia-vida. Tem que usar daqui 2 dias. Então, eu vou usar... Eu apliquei 100 miligramas hoje, daqui 2 dias eu tenho 50 daqueles 100 circulando. Daí, se eu aplicar de novo, eu somei uma dose naqueles 50 que já estava circulando e assim sucessivamente. Um cipionato vai ter meia-vida de 6 dias. Então, eu demoro 6 dias para essa dosagem cair pela metade. Né? O enantato, 5. O decanoato, 7. Então, a meia-vida ela cai pela metade? No último dia ela não zera? Não. Olha, não sabia. O tempo de meia-vida é o tempo para cair pela metade a dosagem administrada. Meia-vida. Caralho, burrão, velho. E aí do um decilato do nebido, né, bem maior o tempo de meia-vida. O que acontece de experiência clínica de consultório? Reposição de testosterona, o cara aplica 100 miligramas de cipionato hoje e eu peço para ele dosar de novo isso no 6º dia, porque daqui uma semana ele vai aplicar de novo. Então, no dia anterior à aplicação, ele dosa novamente. Essa testo para ver como é que tá. Eu vou ver ela no ponto mínimo dela, né? Porque eu apliquei e ela vai caindo. Então, no dia antes de fazer a aplicação é onde ela está no ponto mínimo dela. Boa. Então, eu estou fazendo reposição com 100 miligramas por semana, eu quero, para reposição, eu quero ter uma dose de testosterona no sangue de 500 a 700. Se no ponto mínimo ela estiver batendo 400, 300, tá ótimo. Eu sei que na média ela tá mais alta que isso. E eu sei que no pico ela provavelmente está passando de 1.000, 800, né? Então, não quer dizer que no tempo de meia-vida vai zerar a testosterona. Ou né, vai acabar o que está circulando. O que vai acontecer é que, geralmente, dentro daquele tempo, ela vai cair pela metade. Então, se no momento do pico, hoje, eu estou fazendo um pico sérico de 900... dentro do tempo de meia-vida, se eu não aplicar mais nada naquele momento, ela vai cair para 450. E mais um tempo de meia-vida, 225. E mais um tempo, e assim sucessivamente. E se seu corpo e demora para zerar. Demora para zerar. E o que vai mudar é isso. Então, se eu tenho, por exemplo, um éster de meia-vida de 6 dias, um cipionato, e eu aplicar ele de 3 em 3, eu vou ter uma dose resultante acumulativa muito maior, porque eu estou somando aquelas doses. Sim. Né? Se eu fizer a mesma dosagem de um propionato com a mesma frequência, vai ser diferente, porque eu vou estar somando muito menos, né? Ele está sendo metabolizado mais rápido e eu não estou somando aquela dosagem. Então a diferença vai ser essa, vai ser muito mais no empilhamento e na dose resultante, né? Do que no éster em si. Então, respondendo, não muda muito. Não. Vai dar mais mesmo. Se você souber usar certinho e respeitar a meia vida. É isso? Exatamente. Testosterona é testosterona e ponto. Testosterona e ponto. Outra coisa do que a gente estava falando, né, de questão de legalidade, de compra e tudo mais, né? Por que um androgel, que é uma testosterona transdérmica, é vendido sem receita na farmácia, mas o injetável precisa de receita? Se, em tese, vai fazer o mesmo efeito. E eu tenho uma desvantagem, né, no gel transdérmico. Eu passo na pele. Se eu tiver contato com outra pessoa, eu vou transferir para ela. Então, o cara que está usando, se tiver contato com a esposa, ele pode passar testo para ela. Com criança, com filho, pode passar também. Então, assim, o risco associado, o risco para terceiros é maior do uso da transdérmica do que no injetável. Sim.
Mas a injetável é receita controlada. E o androgel, se tu chegar hoje na farmácia aqui na frente e pedir um androgel, eles vão te vender. Se eles tiverem, eles vão te vender sem receita. Que louco. Coisas de Anvisa. Quanto que um gelzinho tem? O androgel, ele tem 50, eu acho que é 50 miligramas, 40 ou 50 miligramas por ml. Nossa, é forte. Só que a absorção é 10% na média. Aí que tá. É difícil de absorver, né? Existe um veículo transdérmico chamado Pentravan, que é que existe em farmácia de manipulação, que nos estudos com testosterona, ele mostra uma absorção de 50%. 50 a 55%. Eu já ouvi falar desse Pentravan. Então, hoje, assim, a testosterona que é utilizada de forma transdérmica, te diria que, sei lá, 90% do que é prescrito é feito em farmácia de manipulação e não é usado o androgel, porque absorve melhor e porque eu consigo colocar a dose que eu quero lá dentro. O androgel é padrão, né? É só aqueles, sei lá, 50 miligramas por ml e acabou. Lá eu consigo fazer doses diferentes, doses, né, para mulher, dose mais baixa, para homem, dose mais alta. Sim. Bacana. E até brincam. Falar, não, esses gelzinhos aí é pra tiozinho, velho. Mas dependendo da dose, com essa tecnologia... Pensando assim, cara, o uso de testo transdérmica isolada para eu fazer um ciclo não vai ser bom. Porque a testosterona do gel, ela não tem nenhum éster ligado a ela. Então ela é uma testosterona chamada testosterona base, é só a molécula de testo mesmo, por isso que ela é chamada de bioidêntica, né? E o tempo de pico de absorção é de algumas horas, né? Então, no uso crônico para reposição, eu fazendo uso todos os dias, eu mantenho um nível mais estável de testosterona e consigo ficar bem. Agora, se eu quero fazer um uso para ela ficar suprafisiológica, não vai, né? Você vai ter que usar muito. O que dá para fazer é, por exemplo, vou usar uma oxandrolona com um homem. E eu não deveria usar oxandrolona isolada com homem. Pela falta do componente androgênico dela, geralmente ela vai cursar com disfunção sexual depois de 3 semanas de uso, se o cara estiver usando ela sozinha. Então eu preciso de uma droga que seja mais androgênica. Vou usar uma testosterona junto. Cara, até dá para usar uma testosterona transdérmica numa concentração maior, porque eu não tô querendo colher o efeito da testo em si, tô querendo segurando o efeito reverso. Exato, exatamente. Muito bom. Nesse sentido, daria para fazer. Agora, de uso isolado, assim, vou usar só testo transdérmica, cara. Aí não. Muito ruim. Para ciclo, muito ruim. Sim. Para desempenho, enfim. Sim. Para reposição, excelente. Legal.